esperar aqui. Só um momentinho que a gente já vai começar a nossa live hoje com o convidado professor e advogado Tiago. Oi, Francisco, tudo bem? Que bom ter você aqui, muito bom. Francisco também é professor, se eu não me engano, de administrativo, né? Vamos agora só esperar aqui entrar mais gente aqui e o professor Tiago, que a gente começa. Editora Intelecto entrou também, esperar o professor Tiago. Hoje o tema é bem interessante, viu? E isso, o Francisco falou que é isso mesmo, então eu acertei, viu, Francisco? Eu não esqueci. Também até, Francisco, daqui a pouco pode ter até algumas coisas interessantes para passar pra gente, né? Boa noite. Vamos esperar entrar aqui mais gente, aí a gente já vai dar início à nossa live. O professor Novaes também, excelente, um trabalho muito magnífico. Vamos esperar o professor e doutor Tiago aqui entrar para falar com a gente, né? Só um minutinho, deixa eu avisar aqui. Aqui chegou o doutor Tiago. Aqui, só um minutinho. Tá aguardando? Olá. Olá, boa noite. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem, doutor Tiago? Tá Tudo conseguindo me certo ouvir? aí? Eu tô. Aqui tá tudo certinho. Tá, eu vou só salvar aqui o tema para deixar aqui para quem for entrar só um minutinho. Uhum. E começa. Eu já conheço o doutor, lógico, né? Já fiz até alguns cursos já, então para mim é tranquilo, mas eu queria que o doutor se apresentasse. Só vou dar uma informação. Se o doutor me autorizar, eu vou deixar essa live salva aqui no meu IG e no Claro, YouTube, hein? fica Porque tranquila. nem todo mundo consegue assistir na hora que a gente passa e depois fica perguntando, pedindo, aí eu prefiro deixar salvo. Eu Tá? sei bem o que é isso. E eu gostaria que o doutor se apresentasse. Tá. Primeiro, é um prazer poder estar batendo esse papo aqui contigo, um tema muito bacana, tá em relevância, né? A gente sabe que hoje compliance está muito em voga, as empresas têm aplicado muito. Lá fora é uma cultura já difundida há muito tempo, mas aqui no Brasil ela ganhou força aí depois da Lava Jato, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu agradeço o convite. Meu nome é Thiago Pereira, para quem não me conhece. Eu tenho um portal chamado Advocacia na Prática, que nasceu da ideia de ajudar advogados que têm problema com a falta de experiência, a falta de conhecimento, que resolve o dia a dia do advogado, os problemas do dia a dia do advogado. Então, todo o meu conteúdo ele é voltado mais para a prática do que para a teoria. Não é um conteúdo acadêmico, nem um conteúdo similar à pós-graduação ou da graduação. É um conteúdo mão na massa, aquilo que você vê no dia a dia mesmo. Mais simples, óbvio, porque a linguagem que a gente usa hoje para advocacia tem que ser mais simples, mais acessível, né? E aí o advogado vai subindo de nível conforme vai passando o tempo, aí ele vai atrás de alguém que ensina doutrina para ele. Mas é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz pelo doutor ter aceitado, porque realmente é muito importante a gente abordar esse tema e nos dois aspectos que eu acho que dá para a gente trabalhar neles aqui hoje, que é tanto para o nosso colega advogado, que realmente pode achar esse nicho, essa oportunidade de desenvolver esse trabalho, como também para o próprio empresário que não tem noção do que é e de qual a importância que tem esse tema, qual a relevância. Eu atuo aqui em São Uhum. Paulo, só para quem não está entrando agora e não me conhece, talvez também, sou advogada e atuo muito aqui em São Paulo, atuo mais com empresas. E a gente percebe isso, quando você atua com empresas, a importância
de saber o que é o compliance, a diferença entre compliance e auditoria. Por quê? Uhum, Porque tem certos problemas que a empresa te traz que você pensa assim, poxa, esse problema aqui poderia ter sido evitado lá atrás. Era uma coisa, às vezes, tão pequena e causa um estrago tão uhum. grande, né? Isso é Isso um eu dos queria que pilares você do explicasse pra compliance. gente. Na verdade, a prevenção é um dos pilares do compliance, né? E assim, toda palestra de compliance, vocês devem começar ouvindo a tradução, né? Toda palestra o É, pessoal começa falando, o comply vem do inglês, to comply, não sei, agir em conformidade, tal, 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 tal. Mas enfim, vamos fazer mais uma retrospectiva aqui dentro da minha área, que é a área trabalhista, o que a gente teve de marco nesses últimos 10 anos dentro da área trabalhista. Tivemos uma reforma que privilegiou muito o empregador, em detrimento das garantias sociais do empregado. Essa é a minha visão particular, independentemente de quem tem a visão contrária, respeito, mas eu achei que foi um retrocesso social muito grande a reforma trabalhista. E com a reforma trabalhista, ela veio desburocratizar, desregulamentar, simplificar situações que iam gerando passivos para as empresas. E, ao mesmo tempo que nós tivemos uma reforma por conta de um governo reformista, nós também tivemos uma transição de cultura das empresas no tocante à relação entre terceiros e a própria empresa e relação empresa-empregados. E aí nós tivemos a lei anticorrupção, tivemos a situação com a Lava Jato, depois veio a LGPD, acho que teve live aí no seu perfil recentemente, né, sobre a LGPD. Não é um tema que eu estou muito por dentro, mas o que acontece as empresas no Brasil, elas são muito heterogêneas, né? Então, existem desde o cara que vende cachorro-quente até a multinacional, e todas elas têm uma relação interpessoal interna e externa. E o compliance, ele é um guia, ele é um farol para as empresas que desejam aplicar o compliance. E algumas empresas, desde a pequena até a grande, pode aplicar o compliance. Não quer dizer que é só multinacional ou só empresa de porte, de grande, médio e grande porte vai aplicar. Porque o compliance, ele não há uma regulamentação específica com relação ao compliance. Existem a essência do compliance é você agir de acordo com a lei, com regulamentos, com princípios, enfim, mas não existe uma lei do compliance hoje no Brasil. Então, aplicar o compliance, ele vai desde você, por exemplo, ter um grupo de WhatsApp numa empresa pequena, que ali há uma comunicação entre empregados, e ali pode virar um canal de denúncia, por exemplo. Qualquer problema que vocês tiverem, vocês mandam no grupo, ou até um WhatsApp específico, um número de WhatsApp específico que o empregador dá, desde de um código de conduta, um código de ética, um regulamento interno da empresa. Uma empresa que tem 300, 400 empregados precisa ter esse tipo de programa lá para evitar um passivo ou um problema interno. Então, dentro da área trabalhista, depois tivemos a reforma, e a reforma trabalhista ela veio, trouxe essa facilidade para as empresas, mas, ao mesmo tempo, as empresas sérias, elas tinham a preocupação, não, muito embora haja essa desregulamentação, a gente precisa começar uma política interna que dê certo para a empresa, que atenda às necessidades e às demandas internas e externas. E até mesmo empresas que se relacionam com empresas lá fora precisam, por regência de normas internacionais, a aplicação do compliance. É o caso da Petrobras, por exemplo. Né? As empresas que precisam se relacionar com empresas americanas têm que ter uma política de compliance interna. Então, hoje, o compliance ele tem sido uma ferramenta, um guia para as empresas, tem sido difundido entre o jurídico, né, entre os advogados, porque é um nicho bom para se explorar, mas não é exclusivo da advocacia. A advocacia não é a única figura que vai aplicar um compliance. É. Só que se o advogado, que principalmente quer mudar de área ou quer se aprimorar em alguma área,
Eu acho que é interessante, porque é uma porta de entrada que ele tem para oferecer um bom serviço para as empresas. Porque eu acho que ele tem total capacidade para isso, né? Para ver Claro, o que claro. tem de errado, o que está certo, o que a gente pode melhorar, o que você podia fazer naquela empresa para que ela não viesse ter um passivo trabalhista, como que isso funciona. E também o seguinte, o que eu queria que o doutor falasse isso, me explicasse, porque todo mundo pergunta, o empresário pergunta assim, tá, mas o que é o compliance? Como que ele funcionaria dentro da minha empresa? E o advogado também tem esse questionamento. Como que eu vou ofertar esse tipo de trabalho para a empresa e demonstrar os benefícios da gente ter Tá, esse tipo de regramento? tá. O compliance ele tem uma série de ferramentas, né? O programa de compliance, através dessas ferramentas, ele visa identificar, que é detectar, prevenir e remediar. Então, assim, você tem hoje uma organização empresarial, ela se relaciona com pessoas e com outras empresas. Quando a gente fala de relacionamento com pessoas, seria o pessoal interno mesmo, os colaboradores, os gestores, os administradores, o próprio dono, o próprio empresário, os CEOs e assim por diante. E com terceiros a contratação de prestadores de serviços, de fornecedores de matéria-prima, fornecedores de mão de obra, fornecedores de serviços também. E quando o advogado ele pensar em compliance, ele tem que pensar no quê? Ferramentas. Ele tem que pensar em ferramentas. Então, você institui um programa de compliance por meio de ferramentas. Quais ferramentas que a gente pode identificar aqui? O código de. Eu até marquei algumas coisas aqui: código de conduta, regulamento interno e as políticas da empresa. E aí vem muito da questão também da empresa implementar já a sua visão, o seu objetivo, a sua missão. Missão. Isso muito. As empresas elas gostam, empresas sérias, né, empresas que têm essa visão, elas gostam de expor muito isso. Quando vão aplicar um compliance, elas fazem questão de que essa política de compliance ela seja exposta, ela seja aberta, põe no seu site, coloca lá como que é feito esse programa dentro da empresa, quais são as ferramentas, as divisões que ela faz. Nós temos também os controles internos, que podem ser desde procedimentos administrativos, em conjunto com o RH, o fiscal, o contábil, a produção, enfim. E assim, quando a gente fala de compliance, não é só trabalhista, tá, pessoal? O compliance ele pode ser aplicado em diversas áreas. E o advogado, aí que tá, né? Eu fiz um curso uma vez de licenciamento ambiental lá no começo da minha advocacia, que era uma coisa que eu me interessava bastante. E o advogado ele só tinha um papel específico dentro da política de licenciamento ambiental, que era a documentação e a regulamentação. Mas tinha que ter um engenheiro, tinha que ter um técnico, tinha que ter um administrador, tinha que ter vários outros profissionais ali para que aquele processo de licenciamento ambiental fosse finalizado. No compliance é a mesma coisa. Se você vai oferecer compliance para as empresas, tome um pouco de cuidado, porque o empregador pode ouvir compliance e falar assim: ah, beleza, então você vai resolver tudo na minha empresa. Você vai me É. ajudar a resolver todos os problemas. Não, não é assim. O advogado ele tem que saber nichar o compliance. No nosso caso, é a área trabalhista. Eu já praticava o compliance com os meus clientes, já apresentava programas de compliance, não como é hoje, como a gente está acostumado. Você faz um pacote, entrega na mão do empregador e fala: tá aqui, ó, esse aqui é o pacote de compliance que eu vou trazer para sua empresa. É mais específico na área trabalhista, que é a área que eu atuo. Então, se eu hoje tivesse que entrar num programa de compliance com a empresa, para poder cuidar, por exemplo, da relação tributária dela com o fisco, teria que ter um tributarista ali, não eu. Eu não estaria apto de ajudá-lo, a não ser na parte previdenciária. Mais tributos de IPI, se for algum produto ICMS, ISS, dependendo da empresa, isso aí não é comigo. Então, teria que ter outros profissionais, são áreas interdisciplinares, uma equipe multidisciplinar para poder aplicar um compliance completo na empresa. Mas qual que é o nicho aqui que está sendo lucrativo hoje para a advocacia? É o compliance trabalhista. Por quê? Você vai aliar o útil ao agradável. As empresas elas têm um passivo.
E aí você pode vender a ideia de que, ó, vamos eliminar esse passivo com compliance trabalhista. Então, vamos fazer essa casadinha, vamos fazer esse jogo. Eu vou evitar de você ter mais uma condenação como essa através de uma cultura de compliance, um programa de integridade. Então, vamos aplicar isso aqui. Aí você vende esse tipo de serviço. Para o empresário, que não sabe o que é um compliance, é basicamente um programa para fazer com que a sua empresa trabalhe redondinha. Para falar o português, não sei se tem empresário que está assistindo aqui, não vou ficar falando juridiquês para ele, mas é para que você trabalhe, a sua empresa trabalhe e ela exerça suas atividades de acordo com a lei, de acordo com a legislação. Não só a legislação, mas também de acordo com as próprias regras internas. Né? Porque às vezes você tem um código de conduta, que eu já peguei caso assim, ou regulamento interno, que nem o próprio dono da empresa segue. Ele nem sabia que tinha, mas tinha que ter porque o RH foi lá e implementou, entendeu? E é interessante, dois aspectos que eu também queria abordar aqui. Porque o RH, até que o doutor mencionou agora, ele é muito importante também trabalhar junto com o advogado, na esfera trabalhista, para construir tudo aquilo. Então, eu acho que é um trabalho em equipe também. E é interessante também ter, junto com o RH, esse corpo jurídico, esse advogado para auxiliar o departamento, até de como ele vai fazer, por exemplo, as solicitações dos documentos, até já pensando na LGPD também, que a gente comentou. Então, assim, tudo tem que ter, estar dentro dos conformes, aonde que vai ficar armazenado aquelas informações, quem vai Sim. gerenciar, quem tem uma conta, porque tem aquela também a rádio peão, né, que o pessoal fala, que dentro da empresa. Então, nessa rádio peão, acaba saindo muitas coisas que podem prejudicar a empresa. E todo mundo está achando que está ajudando. Não, essa informação aqui, ela está sendo útil. Não, ela pode prejudicar, virar provas, até mesmo contra a empresa. Então, assim, são os mínimos detalhes. Sim. Eu comecei como na esfera trabalhista e acabei migrando para empresarial. Só que hoje, o trabalho que eu faço, eu sempre conto com parcerias. Porque se você não domina tal área, por exemplo, tributário, eu tenho outros colegas advogados que eu acabo chamando Indicando. e me ajudam e me auxiliam a fazer aquele tipo de trabalho. Eu tenho colegas Sim. advogados, inclusive, que se formaram comigo também, que a gente trabalha junto. E a ideia é essa, é você oferecer, então, eu estou falando agora para os advogados, né? Você pode oferecer o seu serviço, só que tem que ficar claro, aquilo que o doutor falou. Não é trabalhista, mas é porque quando você entra, tô falando isso pela minha experiência, quando você entra numa empresa, é difícil também o empresário, ele discernir isso. Ele acha que o advogado, ele Vai faz cuidar tudo. de tudo, né? Então, assim, isso tem que ficar claro para ele, mas também não quer dizer que você vai se negar, abrir mão de um serviço porque você não domina. Sim. Aí vai do você... bom senso, né? Sim, se você me permite, vou dar a dica aqui. Quer começar a trabalhar com compliance? Você tem que definir o quê? O que eu vou oferecer no compliance? Eu vou oferecer um compliance nichado, específico para a área trabalhista. Eu vou oferecer um compliance como um todo para as empresas. E assim, o compliance você pode cobrar desde um mensal até um valor fixo, valor fechado. E aí, quando você pensar em ir atrás das empresas, no meu caso, eu fui onde dói mais para as empresas. São duas vertentes que dói mais no empregador: tributo e ação trabalhista. São duas coisas que dói mais. Não dói para ele uma contratação, uma negociação, uma compra de insumo, de mão de obra, de material. Não, não dói. Mas o que dói nele hoje no Brasil, no empresário brasileiro, é o tributo e os encargos trabalhistas. Então você pode ofertar, ir atrás das empresas. Eu vou ofertar um compliance. Então, eu vou ofertar um compliance na área trabalhista. Primeiro, faça um levantamento da empresa que você vai abordar, verifica se ela tem um passivo trabalhista muito grande, que aí é sinal de que ela precisa de fato de um compliance. E aí você vai explorar a dor do empresário na hora de fazer o atendimento. Vai trazer para ele aquela lista de processos, vai pegar um ou dois por amostragem e vai falar, ó, tá vendo isso aqui, ó? Uma política de compliance nisso, poderia resolver a situação. Tá vendo esse assédio moral? Ou esse assédio sexual? Isso aqui poderia ser evitado com um canal de denúncia. Tá vendo esse acidente de trabalho? Poderia ter evitado com um treinamento, com o correto de EPI, com treinamentos
do uso do maquinário. Tudo isso faz parte do compliance. Ah, não, Thiago, eu quero ofertar um compliance full aqui para a empresa, né? De todas as áreas a gente vai cuidar da empresa. Aí, então, monte uma equipe antes, chame outros parceiros. Isso é legal, porque aí você tem uma rede de contato maior. Então, chame um tributarista, chame alguém que atue no direito administrativo, porque você vai lidar muito com fiscalização, órgãos de fiscalização, seja ambiental, trabalhista, receita, enfim. Chame outros profissionais de outras áreas, até mesmo um civilista para cuidar um empresarial como a doutora, para cuidar dessa parte comercial de relação com outras empresas. E aí você vai e oferta esse trabalho em várias frentes. Aí você vai ter que apresentar um compliance bem, bem completo e bem complexo, que não é uma coisa fácil de se fazer. Então a dica que eu dou é essa. Mais fácil para mim, no meu caso, eu não começo com compliance, eu começo com um contrato de prestação de serviço no contencioso. E aí eu oferto compliance dentro desse contrato. Por quê? Se eu chegar lá para a empresa, falar assim para eles, vamos fazer um estudo aqui, vamos identificar quais são os problemas, quais são os erros e vamos fazer os melhoramentos, as melhorias. A empresa vai falar assim para mim, doutor, não estou precisando disso agora. Eu estou com um processo rolando. Tem gente me processando. Eu preciso da sua defesa. Não preciso disso agora. Então, quando você já conta, aí a empresa chega, bate na sua porta e fala, chegou uma notificação de um processo trabalhista aqui para mim, doutor, o que eu faço? Beleza, vamos lá, vamos fazer a defesa, vou cobrar X de você. Terminou o processo, fez acordo ou finalizou, pagou, acabou, olha, vem aqui no escritório, tá vendo isso aqui? Você poderia evitar isso aqui também, eu consigo fazer você economizar X mil reais numa política de compliance e você vai pagar um terço, nem um décimo disso para mim, para eu implantar essa política na sua empresa. Entendeu? E Então, isso é muito interessante. Só que assim também que eu vejo, né? Às vezes é bom deixar claro também que nem sempre a gente vai conseguir, por mais por mais que você fechou, vamos dizer assim, todas as brechas, que você fez um trabalho de compliance maravilhoso, isso não quer dizer que nenhum empregado vai deixar de entrar com uma ação. Isso não é a ideia. A ideia é realmente reduzir. Então, e quando você vai fazer a defesa, por quê? Porque eu já peguei defesas para fazer que não tinha como quase você fazer defesa. Porque você não tinha quase que provas. argumento. Você não tem como contestar. Aí você fica assim, tipo assim, uns 3 dias olhando para aquele processo e perguntando para outro, mas não tem nada? Você tem os comprovantes? Tem testemunha? O que aconteceu? Como que a empresa costuma lidar com isso? Então, quer dizer, às vezes, por exemplo, você pode ter uma ação, tô chutando aqui, tá? Hipoteticamente, 200, 300 mil e você fazer com que ela caia para você pagar ali 100. É uma economia de 200 mil. Tem gente que acha que não. Assim, processo é ganhar e não pagar. Não, não é isso. É você fazer um bom acordo também. Né? E aí, assim, só que é o seguinte... Evitar um mal maior, né? Exatamente. Agora, se você tá bem, você tem documentos, facilita até o trabalho para a gente conseguir um acordo ou até mesmo a empresa ganhar, dependendo do que for. Né? Por isso que é interessante. Então, assim, e fica aí a dica também para os colegas advogados, exatamente essa. É você mostrar para ele que, por exemplo, você pode até continuar tendo a mesma média de processos, porque dependendo do fluxo, do tamanho da empresa, já fiz defesas para empresas no âmbito nacional, que não, é todo dia. Todo dia tem ações novas. Só que se você está respaldado, você consegue reduzir de um valor alto para um valor bem menor e aí esse valor você coloca no seu risco, né? Assim que e você pode até usar fazer... e você pode até usar isso para cobrar mais honorários, né? Que a gente chama de cobrança dos honorários no êxito para empresas. Por exemplo, o empregador chega lá, não o valor da causa, tá? Mas valor do risco de condenação. Você estuda lá, pela documentação, pela situação atual, se o juiz fosse condenar hoje, ele condenaria em 100 mil reais. Mas aí você vai para o processo, consegue fazer um acordo, ou consegue até julgar improcedente alguns pedidos e diminui isso para 30 mil. Essa diferença de 70 mil que a empresa economizou, você pode jogar um percentual em cima.
Você fala, ó, eu vou cobrar 5% sobre aquilo que a empresa deixou de pagar pelo meu trabalho. Então, se você efetivamente, por uma atuação numa audiência, você conseguiu evitar o risco, ou até mesmo num acordo, evitar um risco maior para a empresa, você tem legitimidade para cobrar isso. Tem empresas que trabalham só com isso, só com esse tipo de contrato. Então, tipo assim, ela não paga mensal, mas ela paga esse valor. Ou tem empresas que não, não, doutor, aqui é o preço fechado, vamos cobrar X, pode cobrar X por mês, eu vou te pagar por mês, independentemente de quanto eu vou pagar para o reclamante ou não. Mas aí a gente está falando do contencioso. No compliance, quanto que daria para você cobrar? Vai depender muito de quantidade de empregados, complexidade da relação de emprego. Como assim, complexidade da relação de emprego, Thiago? Você pode ter situações que a empresa ela vai exigir de empregados de PI, atividade insalubre. Agora? Voltou. Acabou a bateria do meu coisa aqui. Aí pode ter uma situação de acidente de trabalho, é muito comum na empresa. Então, você vai analisar qual que é o reflexo e impacto do compliance a longo prazo naquela empresa. E aí você aplica. Olha, eu vou dedicar 5 horas do meu dia para a gente aplicar esse compliance aqui. Porque você vai ter que atender a empresa. Você vai ter que acompanhar os melhoramentos. Você vai ter que acompanhar os treinamentos. Por exemplo, identifiquei lá que o RH não está treinado, não está por dentro da legislação básica trabalhista. Não está por dentro do CLT, o que ela pode descontar, quais são os cálculos. Eu vou precisar criar uma estrutura básica para o RH para ele poder fazer o dever de casa. E aí eu vou analisar o currículo de quem está trabalhando, se a pessoa tem alguma faculdade, se ela tem algum curso técnico, e aí a gente começa a aplicar as melhorias. Ó, a empresa vai pagar um curso técnico para o pessoal do departamento, pessoal RH. Você vai ter que acompanhar isso daí. Então vai ter que colocar tudo isso no custo, tem que colocar tudo isso quanto de tempo você vai gastar. Eu prestei serviço para uma empresa, presta serviço para uma empresa, mas na época era pior. No começo eles tinham muita ação trabalhista, mas também a gente tentou aplicar um programa de compliance. Eu ia 2 vezes por semana lá na empresa. E é uma cidade de 40 quilômetros daqui. Eu colocava isso no custo também. Claro. E isso que é legal também é você. Outra dica também que eu aproveito aqui para dar, porque eu acho assim que quando a gente compartilha o que deu certo pra gente, não é que você está ajudando seus concorrentes. Eu não penso dessa forma. Eu penso não, também não. Que nós juntos somos mais fortes, né? E uma coisa que tem me ajudado bastante, e eu tento passar isso para alguns colegas, é exatamente também você mexer com o computador. Você precisa ter uma noção básica de um Excel, de cálculos, porque por mais que advogado tenha aquela coisa, não, advogado não gosta de conta, mas não tem como a gente fugir. Para você apresentar essa ideia para o empresário, porque o empresário é prático, ele tem pouco tempo. Você tem que chegar e você tem que apresentar dados e informações. A solução. De uma forma concreta. E quando você consegue demonstrar isso para ele, talvez numa planilha bem feita, olha, hoje você gasta tanto. A sua média de gasto mensal, ela é elevada, ela é X. A gente não vai conseguir zerar. Quer dizer, pode até zerar, mas daqui a um certo período que a gente não tem como prever. Mas a gente consegue minimizar isso aqui para, sei lá, para 1/3. Principalmente agora, no começo. Então, você está preocupado com o contencioso? Ótimo, o contencioso a gente tem que tratar. É para ontem. Você recebeu hoje a citação, você já tem que subir com a sua procuração praticamente no dia seguinte. Então, e preparar toda a defesa. Só que, quantas mais você vai esperar vir para você ter noção do que você está gastando ali? Então, quando você consegue fazer isso hipoteticamente, mesmo que seja, para demonstrar para ele, o seu custo acaba saindo irrisório até, né? Sim. E aí que vem a parte da identificação, né? Eu sempre passo para a empresa 2 momentos para aplicar um compliance. Falo assim, ó, primeira coisa, vamos ver se essa empresa de fato precisa de uma política de compliance. Vamos analisar cada uma dos departamentos, cada uma das fases do processo da empresa, processo de administração, processo de produção, processo de venda, exportação. Vamos analisar quais são os problemas que vocês estão tendo.
Aí, a partir do momento que você faz essa análise, você começa a identificar. Por exemplo, tá tendo problema aqui no setor produtivo. Os empregados estão fazendo muitas horas extras. Ou a empresa não está pagando horas extras, está fazendo muito banco de horas. Isso aqui pode dar um problema. Então, vamos identificar isso aqui. Lá no setor de... a própria administração. Porque o compliance, a gente tem que pensar o seguinte. Ele vem de cima para baixo e de dentro para fora. Então, a política, ela tem que... o programa tem que começar de lá de cima, porque você tem que incutir na cabeça do dono da empresa que ele precisa disso, que ele precisa respeitar os próprios regulamentos internos, os próprios códigos de conduta, e dar exemplo, e aí, a partir daí, ele começar a disseminar essa cultura entre os empregados. Eu tive uma empresa que eu prestei serviço, que o dono da empresa, ele deixava o número pessoal dele, o celular dele com os empregados. É uma empresa de 200, 300 empregados. Ele dava o número pessoal dele para que qualquer problema que eles tivessem, falassem diretamente com ele. Não, tá errado. Por mais que você queira ser acessível, isso não vai te evitar ação. E pior, gerou mais ações, porque teve situações que os empregados mandavam para ele não resolvia, chegava no processo e falava assim, até o dono da empresa sabia, ele não fez nada, tá aqui, ó. Eu juntou o WhatsApp que ele mandou pro dono da empresa. E aí eu falei, não, vamos fazer um canal de denúncia. Aí todo mundo que entrava na empresa assinava um documento que era um manual do canal de denúncia. Que existia um e-mail e existia um site. Um site até mesmo tinha uma hierarquia. Aqui era uma filial, e aí tinha um grupo econômico, uma holding, e aí mandava até para a empresa que estava acima da empresa que a gente prestava serviço aqui. Mandava tipo uma ouvidoria interna, sabe? E aí tinha essa política de denúncia lá, e isso era entregue para o empregado. Isso evitou até uma ação de assédio sexual que a gente apurou. O canal de denúncia não serve só para receber a denúncia, mas também para apurar, né, os fatos. Teve um caso lá no escritório que a moça entrou com ação alegando que tinha sido assediada sexualmente. E esse caso eu acompanhei de perto, porque ela fez essa denúncia antes de entrar com a ação. E aí foi apurar o que tinha acontecido. Na verdade, ela estava usando esse subterfúgio porque a empresa ia mandar ela embora por baixa produtividade e ela ficou com medo de ser mandada embora. Ela alegou que estava sendo assediada, que no dia da demissão, que ela ia ser demitida, ela falou, vou sair daqui, vou na delegacia fazer o BO. E aí a empresa falou, não, então peraí, então vamos suspender a demissão dela, vamos apurar, vamos ver o que aconteceu. Aí descobriu que não teve nenhum assédio. Só que aconteceu o seguinte, descobriram logo em seguida, que a empresa não mandou ela embora, enquanto estava resolvendo essa situação, ela se candidatou para a CIPA. Ela fez o registro da candidatura, ou seja, ganhou estabilidade. Inclusive, na petição inicial do processo, o advogado coloca, eu não sei o que deu na cabeça do advogado colocar isso, ele colocou na própria peça que ela tinha ido atrás da CIPA para não perder o emprego, que ela ficou com medo de perder o emprego. O próprio advogado colocou isso. E aí, a gente sabe que a CIPA ela não é garantidora de emprego, né? Ela é garantidora da atividade do cipeiro, né? Ela garante o emprego pela atividade do cipeiro, não pela pessoa do empregado, né? E aí, o que aconteceu? A gente descobriu que, na verdade, aí veio uma outra denúncia, isso meses depois. Uma denúncia de um dos prestadores de serviço lá da empresa, que era mais ou menos o chefe dela. Ele recebeu uma foto dela de cinta-liga, ela estava em casa, tomando vinho, ela tirou uma foto e mandou a foto para ele. E o namorado estava do lado. E ela falou assim, meu namorado tá aqui, eu tô desse jeito, o que eu faço agora? E mandou para ele. E aí a gente juntou isso no processo, juntou a foto e tal. Tudo isso apurando como? Por conta do canal de denúncia. Porque tanto serviu para ela denunciar suposto assédio, quanto para o assediado também denunciar que estava sendo assediado, que era o superior hierárquico dela. Nossa, isso é extremamente importante, né? Tanto ter esse canal, que eu acho que é uma saída, uma estratégia muito, muito interessante, que evitou aí, Para no evitar caso, como o passivo, doutor né? falou. Exatamente, porque o empresário, quando você vai tratar com ele se sente muito desprotegido, né? Porque quando você conversa com o empregado, ele se sente explorado. E o empregador, ele se sente lesado, porque ele paga muito, não pode exigir, e é uma reclamação constante que eu Uhum, recebo. Poxa, mas uhum, Suelen, a gente fez tudo certinho, a gente nunca atrasou, a gente sempre tentou. Olha o que a pessoa falou. E uhum. de fato, tem gente que distorce realmente, né? Tem um cliente meu que eu conheço as pessoas, eu sei que não é do perfil deles tratarem os funcionários assim.
mas eles conseguiram fazer parecer que eles que eles humilharam, que eles provocaram situações vexatórias. E como eu conheço as pessoas, não por ser advogada, mas porque você está ali há um bom tempo, você sabe que não é isso. Se Não. você não tiver esse canal, se você não tiver estratégias, você não consegue fazer uma boa defesa. Mas outra coisa Sim. também que eu acho interessante a gente abordar aqui é a questão do seguinte: pode ter algum empresário assistindo a gente e falar assim, ó, não, eu tenho um advogado que ele é fixo, né? Ele é mensal. Uhum. A gente paga tal para ele resolver. Não é porque você tem um advogado que ele vai implantar o compliance na sua empresa. Tem que ver o que está no contrato. Uhum. Né? Porque são coisas Sim. distintas. Porque no contrato, às vezes, você colocou lá que você vai prestar uma assessoria para responder as dúvidas corriqueiras da empresa, analisar alguns contratos e fazer até um X de ações por ano. Uhum. Né? Primeiro, segundo grau. Então, cada contrato ele é específico. Então, não quer Isso. dizer que se você tiver um advogado aí, ele tem que fazer esse serviço de compliance. O que você pode é também tentar conversar com ele para poder perguntar se ele quer ou se ele pode oferecer esse tipo de trabalho também, né? Porque como eu Sim. tenho os dois públicos aqui, pode dar esse conflito aí de informações, né? É, E a outra coisa assessoria. também que eu acho, não sei se Pode falar, pode pode falar. falar. Não, eu só ia querer entrar no detalhe também da diferença, porque nem todo o trabalho de compliance ele faz auditoria É. também. Porque são coisas distintas. Porque quando você fala até mesmo para o cliente, na cabeça dele é tudo aquilo, né? Que você Uhum. vai analisar todos os contratos que já estavam vigentes, que estão em andamento e não deram problema. Não, são coisas distintas. Tanto o É. advogado que está iniciando tem que saber isso, como quem está contratando também, né? A assessoria, a consultoria trabalhista que você dá, no consultivo, preventivo, é uma parte do compliance. Não é o compliance em si, mas é uma parte. Porque, por exemplo, chega o empregador e fala o seguinte: olha, eu quero aqui implementar um benefício novo na empresa. Eu quero implementar um benefício diferente. Eu quero dar um tipo de premiação para a empresa. Você tem que fazer aquilo de forma que não venha gerar um passivo, não só trabalhista, como também um passivo para onerar a folha do empregador, né? E aí ele quer, ó, eu quero pagar, eu já tive caso, da empresa, quando veio a reforma, falou o seguinte: olha, eu queria dar aumento para eles, mas eu não queria ter que pagar a incidência tributária, contribuição e FGTS. Qual que é a melhor política para poder fazer isso? Prêmio. Prêmio. Pode ser pago até que habitualmente. Prêmio não há. Hoje, reflexo salarial. Né? Após a reforma, não tem. Então, isso assim, é uma política de compliance que o empregador está querendo se desfazer, se desvirtuar aqui da obrigação tributária dele. Mas quando a empresa ela quer fazer alguma melhoria e ela vai precisar do jurídico para isso, basicamente ela está aplicando um compliance. Mas desde que haja de acordo com a legislação, né? Ou até mesmo com a convenção coletiva, acordo coletivo, normas internas, normas administrativas, as próprias NRs, né? Se a gente falar de saúde e ocupacional, higiene, trabalho, então no consultivo você vai acabar prestando uma parte, né? Auditoria. A auditoria é diferente do compliance, óbvio, mas você pode cobrar por uma auditoria que também na prática, na hora de fazer um compliance, você também faria uma auditoria, que você faria levantamento de toda informação, toda documentação para mapear os erros, para mapear os riscos. E a auditoria nada mais serve que isso. E também para também corrigir, né? Para implementar medidas de correção, de remediação para que evite esse passivo lá na frente. Aí quando você coloca no contrato que você vai prestar consultoria para a empresa preventiva, você pode ser até pontual. Dizer o seguinte: olha, a gente vai fazer a identificação dos problemas, mas fica a cargo da empresa fazer a correção. Não minha, não minha. Eu só vou identificar. Falar, ó, vocês vão fazer isso, isso e isso. A empresa aplica a correção. Ela vai fazer sozinha. Não vai ter o meu acompanhamento. Agora, você pode cobrar por isso. Então, vou de perto, pessoalmente, vamos aplicar essas correções. Vamos fazer essas correções. Aí você cobra a parte ou cobra no pacote que você vai cobrar lá na empresa. Quando
eu presto esse serviço especificamente, eu no final dou um parecer, né? E já falo, são esses os riscos que você tem e essas seriam as prováveis e melhores saídas para que a gente sanasse esses problemas. Só que também, quando você já está na empresa prestando aquele serviço, a coisa acaba sendo mais rápida, né? É um e-mail que te mandam para você ler, que você já tem que responder. E também é outra dica que eu dou também, que é muito importante, porque o empresário, o empreendedor, ele está ali querendo gerar dinheiro, ganhar dinheiro, o negócio andar. Esse é o trabalho dele. E é isso que tem que se preocupar, né? E o nosso trabalho seria outro, seria ajudá-lo a continuar fazendo dele. Só que eles vão muito para o risco. E a gente também tem que tomar muito cuidado em deixar bem claro. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles fazem uma seguinte conta na cabeça. Isso eu já ouvi de vários empresários. Eles pensam o seguinte: o Brasil hoje a empresa que cumpre 100% das suas obrigações legais, seja trabalhista, tributária, fiscal, enfim, ela quebra em 3, 4 meses. Qualquer empresa. Ah, mas aí, Thiago, você está incentivando a empresa atuar de forma ilegal. Não, é uma situação do empregador mesmo. E aí, quando o empregador vê uma carga enorme de obrigações trabalhistas, porque a gente está falando de um contrato sucessivo, em que os direitos e deveres eles se renovam todos os meses. Então, passa mês, entra mês, o empregador tem que pagar FGTS. Passa mês, ele tem que pagar o salário. Tem que dar vale transporte. Dependendo, tem que dar vale alimentação. Chega num momento que o empregador começa a selecionar o que ele vai cumprir. Por isso que às vezes tem casos de ausência de depósito do FGTS, ausência de pagamento da contribuição previdenciária do empregado, que a patronal ele paga, do empregado ele recolhe, mas não recolhe para o empregado, porque para ele não vai ter prejuízo, vai ter prejuízo para o empregado. Lógico, depois ele vai sofrer uma fiscalização e aí ele se vira. Mas aí ele pensa o seguinte, beleza, e depois eu entro num refis, ou eu entro lá num parcelamento com a Receita, não pago agora, mas eu pago depois. E pago parcelado ainda. E aí tem uma conta que eles fazem na cabeça. Por exemplo, teve um caso de uma empresa que ela reduziu o intervalo entre a jornada. Isso antes da reforma. Antes da reforma, a redução intervalar ela só era possível por meio de um ato ministerial, uma portaria do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Era uma portaria específica para aquela empresa. Você fazia o requerimento na Delegacia Regional do Trabalho, ia ser feita uma vistoria lá na empresa, verificaria se ela tinha condições com o refeitório para poder reduzir e autorizava. A súmula 437 vem nesse sentido. Aí o que acontece? O cara foi lá, fez a redução de 150, quase 200 empregados e não fez essa autorização ministerial. Ele não conseguiu essa autorização, essa portaria. E aí ele fez a seguinte conta: olha, eu vou faturar 30 minutos a mais na minha produção, X milhões de reais. Se o empregado entrar com ação pedindo, no prazo de 2 anos, ele fez o cálculo. Pega o salário, divide por 220, dá 1 hora de trabalho, acresce 50%, multiplico pela quantidade de trabalho, de horas suprimidas no mês, que dá 22 horas, e acresce 35%. Cada empregado iria custar para ele R$ 7.500. Ele tinha 150 empregados. Vamos supor que isso não acontece na prática, que os 150 empregados entrem, não dá esses 1 milhão, mais de X milhões de reais que ele já faturou com 30 minutos a mais trabalhando. E aí ele conta o seguinte, de cada 10, pelo histórico de ação que eles têm lá, de cada 10, somente 4 entram com ação. Então os outros 6 não vai atrás. Então eu reduzo o intervalo, não vou pagar essas horas para ele agora, vai me render muito mais lucro se eles trabalharem 30 minutos a mais. E lá na frente, aqueles que quiserem ou que souberem pedir, vão ganhar e vou parcelar ainda. Vou pagar parcelado o acordo e abaixo do valor que eu teria que pagar. E não vou pagar a contribuição previdenciária ainda, porque eu ponho tudo indenizatória lá. Esse é o cálculo do empresário. Não, mas não tem como a gente dizer diferente, porque realmente é o que acontece. Só que, de qualquer forma, a nossa parte tem que ser dita, né? A gente vai chegar, vai pontuar, vai falar, é isso. Aí ele fala, não, mas eu vou para o risco. Então, vamos escolher agora o menor risco que a gente tem.
né? Qual que é o menor? Então, a gente vai trabalhar com esse aqui. Aí você já vai dando as opções. Aqui já minimiza. Qual desses dois você quer? Aí fica a cargo dele, obviamente, né? E se alguém também tiver querendo aqui fazer alguma pergunta, gente, pode ficar à vontade, tá? Que eu paro aqui, de repente respondo para vocês. Aqui eu e o doutor, a gente dá uma... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Tá aberto aqui. E eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais também sobre essa questão, assim, não é bem o tema da nossa live, mas eu acho que alguns colegas advogados sempre gostam de saber como que a gente pode oferecer esse tipo de serviço para quem a gente ainda não tem um trabalho ainda, porque a gente tem todas aquelas limitações. E quem está começando, a gente sabe que a gente tem essas limitações impostas pela OAB, e quem está começando fica tão, às vezes, perdido, né? Fica tão desanimado. Até mesmo quem não está começando, eu já conheço vários colegas que estão bem desanimados, né? Sim. O que eu percebo, quando há uma área de atuação muito nova, poucos concorrentes, poucas pessoas atuando, o que vai diferenciar você que está começando para quem está atuando não é o nível de experiência, mas é a percepção do cliente quanto à sua capacidade. Então, se você vê uma pessoa só falando sobre um determinado assunto, só falando sobre um determinado assunto, só falando sobre um determinado assunto, você fala, pô, o cara entende, o cara manja, o cara é expert nisso. Agora, quando você não vê a pessoa falando, quando o cliente nunca te viu, nunca viu nada, nenhum tipo de informação a seu respeito, fica difícil você bater lá e oferecer um compliance para ele. Então, compliance, assim como qualquer outra área, não é um negócio que você vai colocar lá no seu cartão e vai entregar um cartão para o empresário e torcer para ele te contratar. Muito vai da indicação, muito vai do resultado que você já deu para outras empresas, que nem eu tive um caso de uma empresa que eu consegui reduzir um passivo de quase 3 milhões e 800 mil reais para 1 milhão, cento e alguma coisa, que a gente até está finalizando esse trabalho agora. Ele me indicou para uma empresa que estava abrindo uma filial aqui na região. Ele fez a indicação. Eu não precisei falar muita coisa para a empresa. Basicamente, ele fez a indicação, falou dos resultados que eu dei para a empresa dele, passou para esse outro empresário e aí acabaram entrando em contato comigo. Então, não dá para você hoje, quero atuar com compliance, qual que é o primeiro passo? Faça um curso, se especialize. Tem vários aí no mercado. Meu curso, eu não tenho um curso de compliance, mas a gente dá uma noção básica do que é compliance. Porque é um nicho muito específico, então você precisa se especializar. Não tem jeito. E, como eu falei, não é exclusivo de advogados, então você não tem só advogados como concorrentes. Então, quanto mais você conhecer, mais você ter acesso a essas informações, fica até mais fácil de você saber onde começar a oferecer esse trabalho. Porque no próprio compliance, no próprio programa que você for se inscrever, no próprio treinamento, ele vai te dar informações que vai fazer você entender como chegar até o empresário, como chegar e ofertar seu trabalho. Então, eu quero trabalhar com compliance, então vai fazer um curso, vai se especializar. Depois, você precisa começar a criar canais de comunicação. E aí você pode usar um YouTube da vida, um Google, um jornal, um classificado, um site, um site especializado, porque hoje o empresário não vai atrás do clínico geral. Se você hoje está atuando em qualquer área do direito, esquece. Você precisa dar o primeiro passo. Não dá, você não vai conseguir. Eu fiz um curso de compliance de 60 horas. Estudei aqui no final de semana. No final de semana que não dá, mas num mês eu estudei esse curso. Agora estou pronto para conseguir meus primeiros clientes no compliance. Não tá. Eu não quero desanimar, mas não tem fórmula mágica. Não tem o pulo do gato. Não tem esqueminha, não tem atalho, não tem nada. A não ser que você trabalhe, por exemplo, com parceiros, e aí nesses parceiros você vai fazendo essas parcerias. Tem algumas parcerias boas que dá para você fazer com contadores, com outros escritórios na área tributária, que prestam muito serviço para as empresas. Então dá para você fazer essas parcerias aí. Mas é isso. Você primeiro se especializa e depois você coloca a cara para a rua. Exatamente. E isso é muito interessante, né? Porque, assim, no meu caso,
Nas mídias eu estou começando há pouco tempo, no YouTube também. Então, assim, esse crescimento ele é gradual. E é difícil. Eu entendo que é difícil, por quê também? Porque ao mesmo tempo que você tem que preparar conteúdo, parar para fazer uma live, você também Uhum. trabalha durante o dia, você vai responder processos, você fica respondendo prazos, e às vezes até aquela coisa chata, né? De você responder, então já está na folha, documento já está lá na folha, tal, já Uhum. foi É. enviado, enfim, aqueles procedimentos que todo advogado sabe, que são cansativos, que demandam Uhum. tempo, fora você realmente fazer, pensar nas ações, em responder, em dar uma solução, procurar uma solução boa para o seu cliente e ainda ter que produzir conteúdo e até mesmo Uhum. é, se mostrar como realmente você é, o que você sabe, aquilo que você é bom. Então, eu sei que realmente é um processo para quem está começando, para quem quer mudar ou quer dar um up, né, na sua carreira, é um processo cansativo. Eu entendo, É. eu passo por Eu isso. penso assim, tem uma forma de você fazer isso que seja mais fácil e conveniente. Por exemplo, eu tenho alguns advogados em outras áreas que para mim são referência. São advogados que não são professores, não dão cursos, mas são advogados que estão atuantes nas mídias sociais. Por exemplo, você está fazendo lá, você está elaborando um código de conduta para a empresa. Que você vai fazer? Você pega um celular, você deve ter celular, grava você elaborando e explicando, olha, aqui nesse código de conduta, a gente vai colocar aqui, quando o empregado entra na empresa, ele tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, para evitar isso, isso, isso. Mas você tem que falar o que você está fazendo para quem é o seu cliente-alvo, quem que é o empresário. Então você tem que falar a linguagem para ele. Então assim, ó, você que é patrão. Tem até alguns advogados que eles criam uma gíria própria, né? Eles começam a ouvir assim, e aí, patrão, tudo bem? Olha, você que é empregador, você está no canal aqui que é só para empregadores. Eu sou advogado, mas sou especialista na área trabalhista, estou aqui para te ajudar a evitar processos de baterem na sua porta. Então você cria uma forma pessoal, única de comunicação para o seu cliente-alvo. Agora você não vai começar assim, olha, eu estou fazendo um código de conduta aqui porque o poder diretivo patronal ele dá direito ao empregador de exigir do empregado cumprir certa porque subordinação jurídica. Não, você está falando para advogado, não para cliente. A pessoa já se Entendeu? perdeu logo na terceira palavra. Uhum. Pois é. Então, essa é uma forma de você começar a produzir conteúdo fácil, porque é uma coisa que você já está fazendo, e se você domina, não vai ter dificuldade de transmitir isso, você não vai precisar estudar, porque você já está fazendo ali. Que nem eu faço muito isso para os meus alunos, para quem me segue no Advocacia na Prática. Eu, por exemplo, eu chego no escritório às 5 horas da manhã, abro a minha tela lá dos processos, vejo os despachos que eu tenho que fazer, que nem ontem eu fiz uma desconsideração da pessoa jurídica. Eu poderia simplesmente abrir o celular, o Instagram e mostrar, ó, pessoal, estou fazendo uma desconsideração da pessoa jurídica, é assim, assim, assado que eu faço, e a linguagem que eu uso é para aluno, é para advogados que vão ser meu aluno depois. Então, é conveniente para mim, porque eu já estou fazendo. É basicamente eu ligar o celular e falar para a pessoa que eu estou fazendo. E as pessoas gostam disso. Elas gostam de saber o que você está fazendo. Ainda mais no Instagram. É, eu tenho essas coisas também. Às vezes, quando eu vou fazer algum tipo de defesa, por exemplo, fiz também recentemente uma desconsideração da personalidade jurídica, e em seguida eu falei assim, poxa, tá tão fresco o assunto aqui, já gravei um vídeo e postei É. no YouTube para como eu expliquei até para o meu cliente o que que era, o porquê que aconteceu aquilo, como que funciona, e os riscos que podem levar a empresa a sofrer esse tipo de desconsideração, aí a confusão patrimonial, essas coisas todas. E já foi um insight, porque eu já tinha acabado de preparar ali e já fui e fiz. E também, assim, é que assim, nem todo mundo tem essa afinidade, né? Não. Com câmera. Não, E mas eu você acho que pode fazer um artigo, escrever um artigo, isso postar. tem várias saídas. Só que assim, como que você vai se mostrar o que você é competente, o que você é bom, se você tá fechado, escondido, já não basta, né? Todo o regramento que a gente tem que já nos fecha, e você ainda se fechar mais ainda, é muito complicado. Eu, assim, não sei se é por conta da minha família, do meu pai, que sempre falou, então para mim
é muito tranquilo falar em público. Uhum. Pra mim sempre foi, graças a Deus, muito tranquilo. Mas para quem não é, realmente acho que é uma boa saída mesmo. Hoje tem aqueles posts no Instagram que você pode colocar, né? Dando Uhum. dicas que são realmente importantes. E Sim. eu também costumo sempre compartilhar de outros colegas, quando eu vejo uma postagem interessante que ninguém está falando muito, eu compartilho também para ajudar, porque eu acho que é um tema interessante. E convido, por que eu gosto de trabalhar com as lives? Porque são assuntos que para o empresário ou até para o colega advogado, ele precisa ter essa noção. Não é que ele vai ser especialista em uma área, mas ele não Uhum. pode se fechar nessa área, ele tem que ter essa noção do ao redor dele, o que está Uhum. acontecendo. Sim, Então, o sim, cliente eu. pode te fazer uma pergunta de uma área que não é da sua área, mas você tem que saber o mínimo, porque você é um advogado e você precisa responder. Sim, Então, por isso sim. Isso que eu aumenta a sua convido. autoridade. Isso aumenta a É, autoridade perante o cliente, né? O cliente é assim, ó, basicamente assim. A gente, quando você tá na rua e você vê alguém fardado, você muda até a postura, porque você tá vendo uma autoridade ali. A mesma é, coisa, como que o cliente vê? O cliente não vai ver a gente fardado. Ele pode ver até de terno e gravata, achar que é advogado, mas como que ele vai ver a nossa autoridade? Através daquilo que a gente fala, através daquilo que a gente transmite. Então, quanto mais você fala sobre um determinado assunto, mais a percepção de autoridade a pessoa tem de você. Por isso que hoje na internet tem N pessoas falando sobre várias coisas e você vê elas com 300, 500, até 1 milhão de seguidores no seu Instagram, no seu Facebook, e ela não tem uma faculdade. Isso está errado? Não, porque ela tem um conhecimento dela. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é esse livro aqui, ó. Chama O Mensageiro Milionário. É um livro do Brandon Burchard que ele fala o seguinte, basicamente. Pega algo que você conhece, pega uma qualidade sua, algo que você gosta de falar, transforma isso numa mensagem e vende essa mensagem. E aí você consegue, além de mudar as pessoas à sua volta, você cria uma cultura própria e ainda é remunerado por isso. melhor coisa, né? Fazer o que você gosta da melhor forma. A gente Uhum, já está chegando aqui a 1 hora de live e eu gostaria de agradecer todo mundo que ficou com a gente aí. Quem uhum. pegou no finalzinho vai ficar salvo aqui no meu no meu IGTV e também no YouTube. Doutor, eu gostaria de te agradecer do fundo do meu coração Isso. pela participação. O senhor é uma referência, assim, para mim. Me ajudou Legal. muito. Tenho vários cursos que eu fiz. Então, eu devo muita admiração também. Legal que Por isso. isso que eu fiz questão de convidá-lo para falar sobre esse tema, viu? Eu agradeço do fundo do meu coração mesmo, tá? Eu fico feliz de poder participar, mas mais feliz ainda de saber que você tá com esse trabalho. Eu vi o seu perfil. Hoje eu vi algumas lives que você fez live com o Rogério Marti, né? Para mim também é uma referência no direito do trabalho empresarial. E assim, continue, não desista, porque a advocacia precisa de pessoas assim, né? E a gente sabe que é difícil estar exposto, né? A gente sabe que é difícil estar à frente de algum projeto como esse. E conta comigo, Demais. que precisar, eu tô à disposição. Eu espero ter desenvolvido a contento aqui o conteúdo. Não dá para explorar muito o compliance numa live de 1 hora, Não, não mas dá. pelo menos ter despertado o interesse das pessoas aí, que é muito vantajoso e é muito rentável. Dá para ganhar bastante dinheiro com isso. Mais do que isso, ter satisfação profissional. É, com certeza. Eu agradeço. Se o doutor quiser deixar só o arroba já, mas eu vou deixar salvo aqui também, o arroba do Tá. Igor. O Instagram é o @advprática. Ou pode procurar por Thiago Pereira, também vai aparecer lá que aí vocês conseguem me seguir. Tá bom. Então, gente, muito obrigada, tá? Até a próxima, doutor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau, gente.